Senhores e senhoras, tudo bem? Todos estão respeitando o isolamento social determinado pelas nossas autoridades públicas. Como conversamos na nossa primeira aula, chegamos a um ponto que não pode mais existir esse contato entre as pessoas, né? Sob pena de ter uma disseminação muito rápida desse vírus e causar um colapso no nosso sistema de saúde, que já não é um sistema de saúde muito apropriado para o dia a dia normal. Imaginem com uma pandemia, né? Exemplo que está acontecendo até nos países de primeiro mundo, como é o caso da Itália. Então, essas medidas, vocês têm acompanhado aí, cada dia que passa, temos uma medida diferente. Então, são medidas para tentar conter o avanço dessa doença. Então, se cada um fizer a sua parte, tenho certeza que a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível. Alguns avisos, como conversamos também na primeira aula, né? Agora nós vamos colocar em prática a nossa ferramenta eletrônica, que é o ambiente virtual de aprendizagem, né? O nosso AVA. Vocês já devem ter navegado aí pelo AVA, pelas suas ferramentas. Então, eu reforço mais uma vez com vocês, não deixem de realizar as atividades transversais que temos aí no ambiente virtual. Elas contam pontos para compor a nota final de vocês, a média final em cada disciplina. Então, realizem os exercícios, realizem as atividades, realizem também o desafio Nota Máxima, que foi a plataforma desenvolvida pela Croton para auxiliar o aluno quando for fazer o ENAD, quando for fazer o exame de ordem. São questões que abordam concursos públicos, o exame da OAB, o próprio ENAD. Então, utilizem essa plataforma, utilizem essa ferramenta que é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Também não deixem de assistir as pré-aulas, as pós-aulas e agora esses nossos videoaulas que serão disponibilizados juntos com os arquivos em PDF da nossa disciplina. Tá? E se ficar qualquer dúvida para vocês, pode me enviar e-mail. Vocês têm aqui os dois e-mails, né? alvaro.junior@anhanguera.com e alvaro.junior@educadores.net.br. Então, mandem e-mails que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Se vocês puderam acompanhar, na aula da semana passada, eu postei as nossas referências de apoio, as referências bibliográficas. Então, o pessoal tinha me perguntado, estão lá, e deem uma analisada. O trabalho também está aqui. O assunto é um texto dissertativo explicando a história do direito civil brasileiro, que tivemos na nossa primeira aula. A princípio aqui está como grupo, mas quem quiser fazer individual também, não tem problema nenhum. A gente vai ver depois como é que vai ser a forma de entrega, se vai ser por e-mail ou eletrônico. Isso a gente vai definir até lá. A princípio, esse prazo, 16 de abril, né, a confirmar também, porque tudo depende do andamento aí sobre a disseminação desse vírus. Mesma coisa a questão da nossa prova. A princípio, pelo calendário acadêmico, seria no dia 23 de abril, uma quinta-feira, com a matéria até o dia 16. Mas também temos que confirmar. O nosso tema de hoje, da aula de hoje, começa sobre as pessoas. A nossa disciplina, Direito Civil, Pessoas e Bens. Então, nós vamos começar agora a parte de pessoas. Definição de pessoa. Nós temos, para o direito, a pessoa pode ser considerada como todo ente físico ou jurídico suscetível de direitos e obrigações. Ou seja, um sujeito de um dever jurídico, uma pretensão jurídica que lhe dá poder de fazer valer o
ou não o cumprimento de um dever jurídico através de uma ação. Como eu já falei para vocês, não precisam decorar conceitos, tá? Eu não cobro isso na prova e isso aí também não é necessário, ainda mais o aluno de direito. Vocês têm que entender o que é que a gente está tratando, mas não decorar conceito. Personalidade jurídica. A pessoa física, o início, né, da personalidade, ela começa com o nascimento com vida. Então, se olharmos o artigo 2º do Código Civil, que diz lá, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, vamos acompanhando junto com o Código, né? Uma das características necessárias para o indivíduo ser considerado o sujeito de direito é esse nascimento com vida. Tá? Ele adquire essa característica após o seu nascimento com vida, ou seja, mesmo que um recém-nascido sobreviva ou não após ter saído do ventre de sua mãe, ele tornou-se um sujeito de direito. O que é o nascituro? O nascituro é aquele ente, aquele ser já concebido, mas ainda não nascido. Existem muitas discussões teóricas sobre o assunto, né, do início dessa personalidade, mas a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, ele põe a salvo os direitos do nascituro. Por quê? O nascituro, ele é titular de direitos personalíssimos, direito à vida, ele pode receber doação, artigo 542 do Código Civil. Ele pode ser beneficiado por legado ou herança, artigo 1798 do Código Civil. Pode-lhe ser nomeado curador para a defesa dos seus interesses, artigo 877 e 878 do Código de Processo Civil. E o Código Penal tipifica o crime de aborto, né? Quem tentar interromper a vida do nascituro. E ele também tem direito a alimentos. Nós temos algumas teorias, tá, que são 3 sobre o nascituro. A primeira, natalista, a segunda, da personalidade condicional e a terceira, a concepcionista. Nós vamos falar das 2 primeiras, mas bem superficialmente. Por quê? Porque aqui é a mais aceita pelos nossos doutrinadores, né? A corrente majoritária é a concepcionista, ok? Então, o que diz a teoria natalista? Ela diz que a personalidade civil somente se inicia com o nascimento com vida. A da personalidade condicional, ela diz que o nascituro é uma pessoa condicional, pois a aquisição da personalidade acha-se sob a dependência de condição suspensiva. O nascimento com vida seria esse desdobramento. E a concepcionista, que é a mais aceita e a majoritária, admite que se adquire a personalidade antes do nascimento, ou seja, desde a concepção, ressalvados apenas os direitos patrimoniais decorrentes de herança, legado e doação, que ficam condicionados ao nascimento com vida. Então essa é a corrente que nós vamos seguir e a maioria dos doutrinadores segue. Tá? Então aqui vai falar exatamente da teoria natalista, que nós já vimos. A segunda, da personalidade condicional, que também esses direitos encontram sujeitos à condição suspensiva, que seria o nascimento com vida, e que ela classifica ele como titular de um direito eventual. Tá? Aí temos o problema dela, né? É o fato de que põe direitos existenciais sob condição, os direitos da personalidade, tido aqui como concretizadores dos direitos fundamentais. E eles jamais podem ser sujeitos a qualquer condição, termo ou encargo, que são elementos do negócio jurídico. Então, a teoria concepcionista, que é que a doutrina adotou, o nascituro
é pessoa humana e justamente por essa razão possui todos os direitos que dessa qualidade decorrem. Adeptos dessa teoria: Francisco Cavalcante, Pablo Stouzy, Rodolfo Pamplona, Maria Helena Diniz, Flávio Tartucci e professora Silmara Chinelato. Então, são pessoas, né, são doutrinadores importantes do nosso direito civil. Essa teoria, ela chega a ser mais ampla do que estender direitos somente ao nascituro, pois também traz direitos da personalidade para aquele que nasceu morto, que em termos técnicos são denominados natimorto. Nós tivemos, né, o enunciado número 1 da primeira jornada de direito civil, promovida pelo Conselho de Justiça Federal e que foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, que essa tese da teoria concepcionista, ela é a que os nossos tribunais superiores utilizam, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal. Tá? Jurisprudência, ainda não temos uma posição definida. Tá? Ora, uns seguem essa teoria natalista, ora a concepcionista. Mas nós temos, como eu falei, a grande maioria dos doutrinadores tem acolhido essa tese da teoria concepcionista. Como diz aqui, lá, o STJ, no entanto, tem acolhido a teoria concepcionista, reconhecendo ao nascituro o direito à reparação do dano moral. Isso aqui é um julgado que nós tivemos, recurso especial. A tese da conceptualista, ela tem, né, o seu fundamento na segunda parte do artigo 2º do Código Civil, estando adequado aos avanços científicos. E essa ideia, no seu campo de atuação, desliga-se das teorias meramente tecnicistas. Então, devemos concordar com a obra do professor Flávio Tartucci e com a professora Maria Helena Diniz, que, sob o prima do direito civil brasileiro, a teoria concepcionista está com a mais plena razão, que é a teoria também que eu sigo como professor e operador do direito. Ela é majoritária em sede de doutrina e jurisprudência. Como a gente conversou no primeiro dia de aula, o direito não existe, né? É muito difícil existir uma corrente unânime, não é uma ciência exata. Nós temos sempre correntes majoritárias, e no caso aqui, a mesma coisa para essa teoria. Um exemplo prático que vai impactar a diferença ou não da aplicação das teorias. Temos aqui um casal sem filhos, que vive sob o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens que eles adquiriram na constância do casamento devem ser divididos entre os cônjuges. No caso do falecimento do homem, metade dos bens é da esposa e a outra metade dos ascendentes desse falecido, né? Os pais desse homem. Nesse mesmo exemplo, se houvesse um filho, seria correto dizer que a metade do falecido seria do filho, mesmo que tivesse nascido, respirado e morrido em seguida, pois nesses poucos segundos de vida, a parte do falecido seria transmitida a ele, filho, e depois a sua mãe. Então, vejam que na resolução desse exemplo, para o direito, ocorre o nascimento quando a criança é separada do ventre materno, não importando se ocorreu antes do tempo ou ao termo, independente do procedimento utilizado, bastando que mãe e filho tornem-se corpos biológicos com funcionamentos distintos. Tá? Então, para o nosso direito brasileiro, qualquer indivíduo, mesmo sem aptidão, órgãos com anomalia ou deformidades, né, que vem, basta que ele nasça com vida, será considerado uma pessoa. Agora nós vamos falar sobre a capacidade. A capacidade significa que o indivíduo ele está apto a exercer direitos e adquirir obrigações em sua vida civil. Porém, temos os casos que as pessoas não possuem essa capacidade. Aqui no Brasil, a maioridade civil começa a partir dos 18 anos de idade. Caso contrário, a pessoa é considerada
relativamente ou absolutamente incapaz. Vamos para os absolutamente incapazes. Onde estão? Artigo 3º do Código Civil. Quem são? São os menores de 16 anos. O portador de enfermidade ou deficiência mental, isso foi revogado pela Lei 13.146 de 2015. Vejam que está em negrita e caixa alta. O nosso Código Civil é de 2002 e veio essa lei em 2015 e revogou esse inciso. Aqueles que por causa transitória não puderem expor sua vontade, exemplo, pessoas em estado de coma após um acidente, também foi revogado pela lei de 2015. Qual é essa lei? Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí deem uma olhada depois nessa lei, que ela alterou, né, bastante o nosso Código Civil, porque ela fez várias revogações e alterações aí na questão dos absolutamente incapazes. Vamos lá. Artigo 123, né? Olha lá, revogam-se os seguintes dispositivos: os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º do Código Civil. Agora, os relativamente incapazes. Onde estão? Artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, ou seja, ébrios é a questão de bebida, né? Aquelas pessoas que sempre estão bêbadas ou usuários de entorpecente. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. Aí tem o parágrafo único, que a capacidade dos indígenas será regulada por uma legislação especial. O resultado da incapacidade absoluta é a proibição total do exercício, tá? Do direito. Nesse caso, devem ser praticados por quem? Pelo representante legal do incapaz. Então, daí nós vamos ter um quadrinho logo abaixo, que o suprimento dessa incapacidade, se for absoluta, é por representação. E se for incapacidade relativa, é por assistência. Então, guardem bem, gravem bem essa diferença, que vocês vão levar para o resto da vida e o resto do curso e na sua vida como operador do direito. Em casos de incapacidade absoluta, o indivíduo ele é representado. E no caso de incapacidade relativa, ele é assistido. Tá? Esse termo faz muita diferença e cai bastante em perguntas de concurso, perguntas de exame de ordem, de ENAD e possível questão até de prova. Então vejam bem e gravem essa diferença. Emancipação. É uma hipótese que o indivíduo adquire capacidade civil plena antes da idade legal. Qual é a idade legal que a gente já viu anteriormente? Da maioridade, 18 anos. Temos 3 formas de emancipação. Quais são elas? A voluntária, que é aquela concedida por ato unilateral dos pais, no seu pleno exercício do poder parental, ou um deles na falta do outro. A emancipação judicial realiza-se mediante uma sentença judicial, tá? No caso de um menor sob tutela. E a emancipação legal, que ocorre em situações descritas na lei. Artigo 5º do Código Civil descreve essas situações. Quais são as situações da emancipação legal? O casamento, o exercício de emprego efetivo, colação de grau em curso de ensino superior. E se ele tiver existência de relação de emprego em estabelecimento civil ou comercial, desde que em função deles ele tenha economia própria. Tá? Vamos só voltar aqui. Vejam bem que essa hipótese aqui do terceiro item, colação de grau em curso de ensino superior,
É só para aqueles casos de pessoas superdotadas, né? Porque quem que vai conseguir colar grau em ensino superior com menos de 18 anos, tá? Então são situações bem raras, né? Mas pode acontecer. Próximo item. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte e presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. E a morte presumida, ela pode ser declarada sem a decretação da ausência, artigo 7º, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, então isso para casos de guerra, né, também difícil acontecer, e a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data do provável falecimento. Que são comorientes. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, né? Comorientes. O artigo 8º do Código Civil, ele diz que se 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião, não se podendo definir ou averiguar se algum dos comorientes morreu antes dos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. O que diz isso? Exemplo prático. Um acidente de carro. Estava indo no carro, a mãe e filho. Houve o acidente. Se no laudo médico, no exame de necrópsia, não puder ser determinado quem que morreu primeiro, se foi a mãe, se foi o filho, vai presumir que os dois morreram ao mesmo tempo. Por que tem isso? Porque isso vai fazer muita diferença na questão da abertura da sucessão, no caso de herança. Porque se morre a mãe primeiro, aí a herança, a parte dela passaria para esse filho, para depois abrir a sucessão dele. Agora, se morre o filho primeiro, vai a parte dele para a mãe, para depois abrir a sucessão. Então, isso é importante. Faz muita diferença. Também é um assunto que cai bastante em perguntas de concurso, de exame de ordem, de ENAD. Então, atentem bastante a esse artigo. Fato jurídico. Conceito. Segundo Agostinho Alvim, fato jurídico é todo acontecimento da vida relevante para o direito, mesmo que esse fato seja ilícito. Pablo Stouzy define que fato jurídico é todo acontecimento natural ou humano apto a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Cristiano Chaves diz que o fato jurídico é aquele acontecimento capaz de produzir efeitos, isto é capaz de criar, modificar, substituir ou extinguir situações jurídicas concretas, trazendo consigo uma potencialidade de produção de efeitos, mas não necessariamente com que decorram de tais consequências. A doutrina majoritária vincula o conceito de fato jurídico à sua produção de efeitos concretos, ou seja, aqueles eventos que criam, extinguem, modificam, substituem relações jurídicas. Essa doutrina moderna, a exemplo de Pablo Stouzy, Cristiano Chaves, Rodolfo Pamplona, Nelson Roosevelt, diverge seguindo a posição de Ponte de Miranda, de que nem sempre o fato jurídico gerará efeitos concretos. Esse fato jurídico seria, então, não apenas o fato que gera os efeitos concretos no direito, mas também aqueles eventos, né, aptos, capazes de produzir efeitos concretos, mesmo que não os tenham produzido. Exemplo, a elaboração de um testamento. Se alguém maior e capaz de elaborar um testamento, teremos efetivamente um fato jurídico, que vai produzir os seus efeitos depois da morte do testador. Se, contudo, esse testador revogar ainda em vida esse testamento antes elaborado, esse referido fato jurídico deixará de existir sem nunca produzir um único efeito concreto, não criando, modificando, substituindo ou extinguindo nenhuma relação jurídica. Já o ato jurídico,
é todo ato lícito que tenha por fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, sendo sempre um ato de vontade, tá? Tem que ter a vontade humana no ato jurídico. Também podemos chamar o ato jurídico de negócio jurídico, pois o Código Civil assim o determina, o novo Código de 2002, tá? Antigamente o Código 16 não assim o falava. O artigo 104 do Código Civil, ele estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, nós acabamos de ver a capacidade, se ela é relativa, né? Ou totalmente, se ele é capaz, relativamente ou incapaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e tem que existir forma prescrita ou não defesa em lei. A licitude do objeto implica ser o ato jurídico praticado com finalidades de respeito à lei, à moral e aos bons costumes, como, por exemplo, a proibição de duas ou mais pessoas formalizarem contrato com a previsão de um crime. E a validade desses negócios jurídicos, ele não exige uma forma especial, mas tem que ser observadas as formalidades quando a lei assim as exigir, como no caso dos contratos de compra e venda de imóveis, por exemplo. Tem uma forma para ser feito, para ser elaborado esse contrato de compra e venda de imóveis. Na falta de um dos pressupostos de validade desse ato ou negócio jurídico, nós vamos ter o quê? Defeito do negócio jurídico e, consequentemente, o ato vai estar viciado, ele pode ser considerado inválido, ineficaz ou simplesmente inexistente. São nulos os atos jurídicos viciados em sua substância, né? Eles não produzem quaisquer efeitos. Exemplo, o casamento de pessoas que já foram casadas. São anuláveis, por sua vez, os viciados, os atos, né? Apenas quanto à sua forma e não quanto à substância. Exemplo, o casamento de um menor de 18 anos sem autorização de um dos pais. O negócio aconteceu, gerou efeitos jurídicos, mas pode ser anulado desde que haja alegação do vício por uma das partes interessadas. E os atos inexistentes, eles não se completaram. Por exemplo, a noiva que não comparece ao dia do casamento, ou o noivo, faltando o consentimento necessário. Defeitos desse negócio jurídico. Classificam-se em vícios de consentimento, aqueles que a vontade não é expressada de maneira livre. Vícios sociais, em que a vontade manifestada não tem, na realidade, a intenção pura e de boa fé que anuncia. Então, dois tipos, consentimento e vícios sociais. Quais são os vícios de consentimento? Erro e ignorância, artigos 138 a 144 do Código Civil, que trata-se de uma falsa percepção da realidade, ao passo que a ignorância é um estado de espírito negativo. Daí nós temos o erro, ele tem uma divisão, que ele pode ser considerado essencial ou substancial e o excusável, perdoável. Dolo, artigos 145 a 150 do Código Civil, que é o dolo, é um artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato jurídico que o prejudica, aproveitando esse autor do dolo ou a terceiro. Tá? Ele pode ser classificado em principal e acidental. Aí tem a questão que o principal é a causa determinante do negócio e o acidental leva a distorções comportamentais que podem alterar o resultado final. Coação, artigos 151 a 155. É uma violência apta a influenciar a vítima a realizar o negócio jurídico que a sua vontade interna não deseja. Daí a possibilidade de sua anulação. Temos dois tipos de coação, a física e a moral. Física, conhecido como vis absoluta, e a moral, vis compulsiva. Tá? A doutrina entende que a coação física
que é a absoluta, né, viso absoluta, neutraliza completamente a manifestação de vontade, tornando o negócio jurídico inexistente, ou seja, não existiu e não simplesmente anulável. Estado de perigo, artigo 156. É uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa ante a iminência de dano, porque passa o agente a quem não resta outra alternativa senão praticar o ato. A expressão, né, meu reino por um cavalo, da obra de Shakespeare, pode ser um exemplo para esse vício. Lesão, artigo 157 do Código Civil. É um vício que permite a deformação da declaração de vontade por fatores pessoais do contratante diante da inexperiência ou necessidade exploradas indevidamente pelo lucupletante. A lesão tem dois requisitos. Primeiro, objetivo ou material, que é a desproporção das prestações acordadas, avançadas, e o subjetivo ou imaterial, a inexperiência ou a leviandade da parte lesada e o dolo de aproveitamento dessa parte que se beneficiou. Suas características: 1. Lesão só é admissível nos contratos comutativos. 2. A desproporção entre as prestações deve se verificar no momento do contrato e não posteriormente. E 3. A desproporção deve ser considerável. Vícios sociais: simulação, que é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir o efeito ostensivo indicado. Temos que observar, né, é importante, que a simulação deixou de ser uma causa de anulabilidade e passou a figurar entre as hipóteses da nulidade do ato jurídico. Fraude contra credores, artigo 158 a 165 do Código Civil. Aquele caso que os proprietários, os sócios de empresa, eles começam a dilapidar o seu patrimônio para não saldar as suas dívidas com credores, né? Consiste no ato de alienação ou oneração de bens, assim como de remissão de dívidas, praticado pelo devedor insolvente ou à beira da insolvência, com o propósito de prejudicar um credor pré-existente em virtude da diminuição experimentada do seu patrimônio. Tem esses exemplos aí de fraude contra credores, temos bastante, principalmente na área nos processos de execução, né, seja ele de título judicial ou extrajudicial, nos cumprimentos de sentença na área trabalhista, aquele caso que o sócio a empresa não pagou o crédito trabalhista, e daí começa a execução, a desconsideração da personalidade jurídica e vai nos bens particulares do sócio. Aí o sócio, para não ter os seus bens atingidos, ele começa a vender o seu patrimônio e daí na hora que a justiça vai tentar fazer a penhora não tem mais nada. Então consegue-se provar que houve essa fraude contra credores, essas transferências, essas alienações, elas são anuladas. Aqui nós temos um quadrinho da apostila com alguns exemplos de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude, tá? E, por último, a invalidade do negócio jurídico, artigos 166 a 184. Para que serve, né, essas teorias das nulidades? Para impedir a proliferação de atos jurídicos ilegais ou portadores de vícios, dependendo, né, da natureza do interesse jurídico violado. Tá? Dentro dessa perspectiva, é correto dizer que o ato nulo, aquele que é nulidade absoluta, ele viola a norma de natureza de ordem pública. Tá? Carrega em si o vício considerado grave. Por sua vez, o ato anulável, que é aquela nulidade relativa, né, um vício menos grave, ele decorre de infringência de norma jurídica protetora de interesses privados. Então, o ato nulo, nulidade absoluta, ordem pública. E o ato anulável, de nulidade relativa, natureza privada. Aqui tem um quadrinho também, tá, da apostila, mostrando para vocês a diferença de nulidade absoluta de nulidade relativa. O ato nulo atinge interesse
público, nulidade absoluta. O ato anulável atinge interesses particulares, nulidade relativa, e assim por diante. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Espero que vocês realizem as atividades do nosso ambiente virtual de aprendizagem, as atividades do desafio Nota Máxima, e eu fico à disposição para o esclarecimento de alguma dúvida pelos e-mails que estão aqui, e até a nossa próxima aula.